questãozinha aqui de geometria do nosso querido CN. Colégio Naval, ano de 1999. Vamos que vamos? Bora ler? Diz assim: uma cidade B encontra-se a 600 quilômetros a leste da cidade A. Galera, como é uma questãozinha de geometria, a gente já vai meio que construindo as figuras, né? Na verdade, é uma figura só. Eu sempre digo para os meus alunos, quando você pega uma questão de geometria, de qualquer concurso que seja ele militar, seja ele vestibular, e que não tem figura, a gente precisa reproduzir a figura, por mais que você não saiba desenhar muito bem, tá? Então vamos lá. Ele diz assim, ó, uma cidade B encontra-se 600 quilômetros a leste de uma cidade A. Professor, mas eu não sei para onde é leste e oeste. Não importa, gente. A gente sabe que é na horizontal ali, né? Um para a esquerda, outro para a direita. Tanto faz o sentido, não vai influenciar na nossa questão. Então, se ele fala que tem uma cidade B que está a 600 quilômetros a leste da cidade A, eu vou lá e já reproduzo um pedacinho ali da minha figura lá. Coloquei as cidades A e B e a distância entre elas, 600 km. Beleza? Show. Aí ele fala assim, e uma cidade C encontra-se a 500 quilômetros a norte da cidade A, da mesma cidade A. Pera aí, se um é leste-oeste, o norte eu vou jogar, sei lá, para cima. Pode ser? Tá. Então eu tenho uma cidade a 500 quilômetros a norte. Lembrando que o norte é na vertical, né? Se eu tenho o leste-oeste aqui, o norte sai a 90 graus, né? Então se eu tenho uma cidade aqui a 500 quilômetros a norte, eu vou colocar a minha cidade lá em cima, que é a cidade C que ele falou ali, 500 km. Tá ok. Tranquilo até aqui. Aí ele continua dizendo assim, um ônibus parte de B com velocidade constante em linha reta e na direção da cidade A. Então eu tenho um ônibus, vamos soltar um ônibus ali, Jansen? Ali, um ônibus bonitinho, olha que ônibus bonitinho. O ônibus carregando os alunos do Supermódulos, ó. Um ônibus ali, né? Com velocidade constante. Professor, isso é uma questão de física? Não, meu filho, é matemática. Né? Velocidade constante é que ele ficou com a mesma velocidade o tempo todo. A velocidade não variou no decorrer do tempo, não tem aceleração. Então o ônibus partiu ali com velocidade constante, né? No mesmo instante, um ônibus parte de B com velocidade constante em linha reta na direção da cidade A. Então o B está seguindo aquele caminhozinho ali, ó, aquela linhazinha azul. Ok. Aí ele continua. No mesmo instante, e com velocidade constante igual à do ônibus, quer dizer, com a mesma velocidade, um carro, também em linha reta, parte de C para interceptá-lo. Gente, aí cabe uma certa interpretação nossa. Porque olha só, ali na nossa figura, se o carro partir de C pela linha azul, ele não vai interceptar, né? Porque quando ele chegar lá no ponto A, tu concorda comigo que o B ainda não vai ter chegado? Porque o B tem que percorrer 600 quilômetros e o A só 500. Então, se ele segue no fluxo ali, no segmento de reta CA, ele não vai encontrar o B, porque quando ele chegar no A, o ônibus ainda não chegou. Percebe? Então ele vai ter que sair na diagonal, galera, e encontrar o B, ali pelo um certo momento ali, uma certa distância ali do caminho entre A e B. Então a situação é essa, ó, eu tenho um carro que vai partir de A e que vai interceptar o B. Então ele vai ter que seguir um fluxo assim, galera, ok? Na diagonal, porque como eu falei, se ele seguir na vertical, ele não vai encontrar. Porque já que os dois têm a mesma velocidade, né? O carro vai chegar no ponto A antes do ônibus, e aí ele vai passar direto, não iriam se encontrar. Mas se ele for pela diagonal, ele vai encontrar o ônibus num determinado ponto ali. Que ponto? Não sei. Que distância é aquela? Não sei. Ah, é no meio do caminho? Não, não é no meio do caminho. Ok, então tá ali, né? Até interceptar. Vamos supor que o ponto de interceptação seja aquele pontinho ali, tá, galera? Aquele pontinho ali, que eu coloquei agora. Beleza. Aí ele vem com a pergunta. Olha para a pergunta. Ele diz assim, ó. Aproximadamente a quantos quilômetros de A o carro alcançará o ônibus? Então ele quer, daquele ponto de encontro ali, até o ponto A, qual é a distância? Tá vendo ali? Eu vou colocar um X, ó.
é aquela distância ali, ó. X foi a pergunta que ele me fez. A pergunta que ele fez é do ponto de encontro até o A, qual é a distância medida, ok? Aí agora a gente vai interpretar um pouco mais o problema. Se a distância, gente, de A até o ponto de encontro vale X. Eu quero que vocês interajam comigo aí nos comentários agora, hein? A distância de A até o ponto de encontro vale X. Sendo que a distância de A até B, a distância total, é de 600 quilômetros. A pergunta que eu faço é, qual é a distância do ponto de encontro até B? Se de A até o ponto é X e a distância de A até B é 600, a distância do ponto de encontro até o ponto B, essa que vem para cá, mede quanto? Alguém sabe disso? Coloca aí no comentário que eu quero ver se a galera tá ligada. E aí, galera? Se tudo vale 600 e de A até o ponto vale X, o Sacana já colocou ali, ó, 600 menos X. Jansen, uma salva de palmas pro Sacana. Sacana mandou ver aí. 600 menos X, galera, faz sentido isso, não faz? Só que agora a gente tem que refletir uma coisa. Ele não me diz que os dois móveis, né, tanto o carro quanto o ônibus, estão à mesma velocidade? Sim, ele me diz ali no texto que os dois estão à mesma velocidade. Já que eles saíram juntos, você concorda comigo que eles percorrerão a mesma distância? Isto é, a distância que o carro percorreu nessa descidinha é a mesma distância que o ônibus percorreu até lá, porque eles partiram juntos com a mesma velocidade, teoricamente gastaram o mesmo tempo. Então eu vou deduzir o seguinte, se aquela distância ali é 600 menos X, que é a distância que o ônibus percorreu até o ponto de encontro, a distância que o carro percorreu até o ponto de encontro também vai ser 600 menos X. Então, ó, essas duas distâncias que estão piscando na sua tela, elas são iguais. Então, ali em cima também é 600 menos X. E aí, galera, como ele quer o valor de X, a nossa questão está encerrada. Porque olhando lá para a nossa figura, você percebe que ali nós temos um triângulo retângulo. E o que eu vou fazer? Aplicar no Teorema de Pitágoras e correr para o abraço. Vamos lá? A hipotenusa é aquele lado que está na frente do ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa ali é 600 menos x. Então, vai ficar assim, ó. O quadrado da hipotenusa, que é 600 menos x, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ok? O famoso Teorema de Pitágoras, pite para os íntimos. Então, o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos, isto é, 500 ao quadrado mais o quê? O x ao quadrado. Agora é só fazer continha, né? 600 menos x ao quadrado é o quadrado da diferença. Tem que lembrar daquela regrinha da tia, lembra? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Lembra disso? Então vamos lá. Quadrado do primeiro, 600 ao quadrado, 360 mil. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 600, 1.200. Vezes x, 1.200x. Mais o quadrado do segundo, mais x ao quadrado, igual a, do outro lado lá, 500 ao quadrado vai dar 250 mil, mais x ao quadrado. Professor, deu equação de segundo grau? Não. Por quê? Eu vou cortar o x ao quadrado de cá com x ao quadrado de lá, ok? E aí eu vou pegar esse 1.200x e passar para o lado de cá, e vou pegar o 250 mil e passar para o lado de lá, vai negativo. Bora lá? Vai ficar 360 mil menos 250 mil é igual a quem? Passa o 1.200x lá para o outro lado, ele é negativo, vai positivo. 360 menos 250 vai dar 110 mil, galera. Igual a quanto? 1.200x. Agora basta passar o 1.200 para lá dividindo. 110 mil dividido por 1.200 vai dar aproximadamente 92 quilômetros, que é o que ele queria que eu calculasse o valor de x, ok? Então o nosso gabarito vai estar ali, galera, na letra alfa. Letra A de acertei. Certa resposta.